Olá pessoal, estou aqui para mais uma videoaula. Dessa vez vamos falar sobre a vacinação das galinhas caipiras. Eu sou Jacione, sou médica veterinária, atuo pela COTRAF, a entidade de Até que executa o projeto Bahia Produtivo no território do Sertão Produtivo e do Sudoeste Baiano. A vacinação das galinhas caipiras de quintal é um manejo sanitário preventivo mais eficiente no combate às doenças. Como eu já falei em outra videoaula sobre doenças das aves, as doenças virais são doenças que não têm tratamento, são doenças que acometem as aves e a principal forma de prevenção é realizar a vacinação. As vacinas na avicultura caipira tem vacinas tanto para doenças virais quanto bacterianas, como a doença da coriza infecciosa das galinhas, tem vacina, as bactérias que causam a salmonelose. O que a gente observa, a dificuldade às vezes em realizar a vacinação das galinhas caipiras de quintal é encontrar as vacinas, algumas das vacinas, e também a quantidade de doses. Porque essas vacinas foram desenvolvidas principalmente para a criação da avicultura industrial, a avicultura comercial, né, em que aloja uma grande quantidade de aves, a partir aí de 5.000 aves. Então, há uma dificuldade em encontrar as vacinas com dosagens menores, aí com 100 doses. E a criação das galinhas caipiras de quintal, muitos agricultores criam 30 aves, 50, 100 aves, poucos criam uma quantidade maior, né, de animais. Enfim, mas a gente encontra algumas vacinas com essa dosagem de 100 doses, porém, muitas a gente vai encontrar a partir de 1.000 doses, 500, 1.000, 5.000 doses. Quanto à vacinação, gente, pode ser realizada com um calendário de vacinação específico aí para cada sistema de criação. Não tem um calendário de vacinação para as galinhas caipiras de quintal padronizado. Depende da região, das doenças que ocorrem naquela região e depende também se está ocorrendo doenças ali na propriedade para a gente recomendar realizar as vacinas. Como eu falei, são várias as doenças que acometem as aves. E se for para fazer vacinação para todas as doenças, fica um custo muito alto. Então, o ideal é vacinar de acordo com as doenças que ocorrem na região. Então, pessoal, como deve ser feita a vacinação das aves, né? De que forma é que a gente realiza essa vacinação? As vacinas, elas são disponibilizadas para fazer a administração via oral, água de bebida ou direto no bico das aves, via ocular, olho ou nasal, e tem também as vacinas por via injetável, que aí pode ser via subcutânea, que faz no espaço, né, entre a pele e o músculo, aí é feito atrás ali do pescoço, do pintinho ou da galinha, ou via intramuscular, injetável via intramuscular, que é feita no músculo da coxa ou do peito. Isso vai depender do tipo de vacina. Por isso que é sempre bom ler a bula para identificar se pode ser feita por de uma forma, né, por mais de uma via de administração, e daí o agricultor escolhe a via mais prática, né, para ele administrar essa vacina, ou se tem uma via exclusiva, só deve ser feita daquela forma. Então tem algumas vacinas que permitem diluir para fazer via ocular ou nasal, ou fazer na água de bebida. E aí tem um detalhe, a vacina que é feita por essa via ocular ou nasal, que é no olho ou no narizinho, ela deve ser diluída, né, em um diluente específico.
não pode ser misturada na água e depois ir fazer no olho. E já teve casos, já acompanhei casos de agricultores que fizeram dessa forma, por desconhecer, comprou a vacina para fazer na água de bebida e queria fazer via ocular, mas não comprou o diluente. E aí diluiu na água e foi aplicar no olho. Essa vacina não teve efeito nenhum. Por quê? Quando aplica na via ocular e nasal, a vacina tem que penetrar na membrana ali do olho, vai para a corrente sanguínea. Todas essas vacinas, elas são absorvidas para a corrente sanguínea, para que daí seja gerada a defesa, a imunidade, né? E quando a gente aplica de forma incorreta, nesse caso de misturar na água para aplicar ou via nasal, ocular ou nasal, não vai funcionar. Quando a gente joga água no olho, a água não absorve, né? Escorre, a gente lava e escorreu. Então não absorve. O diluente, ele tem uma composição em que permite que essa vacina seja absorvida. Isso é muito importante. A via correta, administrar a vacina de forma correta para que gere o efeito que é a imunidade das aves que a gente espera. As vacinas feitas, né, que podem ter a indicação para fazer ocular, nasal, oral, você escolher a forma mais prática. A vacina intramuscular, aí já tem algumas que já definem que a única forma de aplicação é intramuscular. Então depende do laboratório. A vacina contra a doença de Marek, geralmente a forma de administração dela é via subcutânea. E a vacina contra a coriza infecciosa, a do Gogo, ela também é injetável. E aí tem laboratório que indica fazer intramuscular e no músculo da coxa, o músculo do peito. Tem que observar isso na bula das vacinas. Bom, outros cuidados que se deve ter com as vacinas. Primeiro, você escolher a via de aplicação em que vai administrar a vacina. Se é ocular ou nasal, tem que comprar o diluente. Então, é vendido separado esse diluente e você vai fazer a mistura e a administração conforme a orientação da bula. Se for aplicar na água de bebida, então vai fazer via água de bebida. Tem duas formas. Ou você pode diluir em uma quantidade menor de água e para administrar direto no bico, ou pode colocar na água do bebedouro para que as galinhas bebam. E aí tem algumas dicas que é você, para estimular esse consumo da vacina o mais rápido, você prender antes as aves, deixar elas com sede durante um período. Então se for um dia muito quente, então o mínimo aí de 2 horas sem água, restringir a água ou até mais tempo que isso, para que quando colocar a vacina, as aves vão logo beber. As vacinas, gente, a partir do momento em que a gente faz a diluição, essas vacinas elas têm pouco tempo aí que elas continuam com a ação. Então, o quanto antes a ave beber a água, mais garantia de que ela vai receber imunidade. Se demorar muito, a vacina vai perdendo o efeito. O ideal é, então, ofertar para as aves para que elas bebam essa água, né? Com a dosagem aí da vacina em até 2 horas após a diluição e oferta aí da vacina na água. Outros cuidados, gente, é o armazenamento da vacina. Essas vacinas são vendidas todas refrigeradas. Refrigerada não é congelada. Bom, pessoal, os cuidados que vocês devem ter com a vacinação. As vacinas são vendidas refrigeradas. Você compra na casa agropecuária, ela vem no gelo, armazenada, né, numa caixinha de isopor, geralmente. Chegando em casa, se não for vacinar a ave no mesmo dia, então o cuidado é de guardar na geladeira essa vacina para ela ser mantida refrigerada. Ter cuidado para não colocar no congelador, ela não pode ser congelada. A refrigeração aqui é mantida de 2 a 8 graus. E também não colocar na porta da geladeira. Muita gente guarda a vacina quando chega em casa na porta da geladeira e leva alguns dias até vacinar. E aí corre risco dessa vacina, gente, ter interferência de baixar a eficiência. Porque na porta da geladeira sofre muita variação de temperatura. Cada vez que você abre a geladeira, a porta, ela recebe a temperatura, né? O choque com a temperatura externa mais quente. E aí pode causar alteração na eficiência da vacina. Não deve ser colocada na porta. Nenhum tipo de medicamento de vacina deve ficar na porta da geladeira. Deve ficar dentro da geladeira, numa parte em que tem uma boa refrigeração. Então ali na segunda grade, primeira, segunda grade, em uma partezinha que tenha boa refrigeração. Detalhe, ao colocar na geladeira, não coloque a caixinha de isopor lá. Porque essa caixa de isopor funciona o quê? Como isolante. Se você coloca a caixinha de isopor na geladeira, vai impedir
que a temperatura, né, refrigere a vacina. Ela vai ficar isolada aí dentro e a temperatura da geladeira mais baixa não vai conseguir penetrar na caixa de isopor para refrigerar a vacina. Então, vai perder a eficiência também. A vacina deve ser retirada da caixa de isopor e colocada na geladeira, numa parte que refrigere. Então, pode ser ali na segunda prateleira, para que ela se mantenha refrigerada para a vacinação. O ideal é não demorar muitos dias para vacinar. Se você já comprar a vacina, próximo aí do período que você vai realizar a vacinação das aves. Se for vacinar no mesmo dia que comprar, mantém no gelo, leva essa vacina, né, até a propriedade mantida no gelo. Aqui eu tô com a vacina da boba aviária, que eu vou demonstrar a vacinação daqui a pouco. Então os frasquinhos estão aqui dentro, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Quantas vacinações que tem como a via de administração via oral, né, pelo bico ou na água de bebida. Tem algumas vacinas que você pode olhar aí na bula, a orientação, que pode ser diluída em uma quantidade menor para fazer a dosagem para cada ave, direto no bico. Como eu falei, algumas dessas vacinas a gente só encontra com a quantidade de doses alta, a partir de 1000 doses. A vacina contra a doença de Newcastle, por exemplo, a gente encontra muito aí com a apresentação de 1000 doses. Mas tem ela também já com 100 doses, que aí facilita para a agricultura familiar, né? Que geralmente os agricultores têm uma quantidade menor de aves. Se você for fazer a diluição para direto no bico, uma dica para a vacina de 1000 doses, diluir a vacina em uma garrafa dessas de água mineral de 500 ml. E aí cada ave recebe meio ml direto no bico. Outro cuidado que tem que se ter na diluição da vacina, gente, na água de bebida, não pode ser água clorada. Então, por isso que eu já dou a dica de comprar uma garrafa de água mineral e fazer a diluição já nos 500 ml para fazer cada ave direto no bico. E se for fazer na água de bebida para deixar, né, ofertar essa água com a vacina para que as aves bebam, o cuidado é que essa água não deve ser água clorada. Então, utilize uma água aí que não passou pelo tratamento aí de cloro, ou compra água mineral para fazer de preferência, para você não diminuir a eficiência da vacina, porque o cloro vai inativar essa vacina e aí não vai ter efeito. Então a água não deve ser clorada, deve ser uma água limpa, porém sem cloro, para diluir a vacina. Os outros cuidados é o tempo que vai deixar essa água disponível para as aves beberem, né? Não pode deixar muito tempo. O ideal, então, é restringir o consumo de água das aves antes, para quando disponibilizar água com a vacina, as aves já irem beber essa água em um curto período de tempo. No máximo, aí até 2 horas. Esse é mais um detalhe quando faz a vacinação aí para as aves na água de bebida. Quantidade de água vai depender da quantidade de aves. Então tem que prestar atenção isso na bula. Se você tem aí até 100 aves, de 100 a 500, então a bula da vacina é que vai indicar a quantidade de água para diluição quando faz na água de bebida. Essa direto no bico, você faz. Aí outra dica é você utilizar uma seringa daquelas de insulina de 1 ml, que facilita a observação da dosagem. Então, essa seringuinha aqui, de 1 ml, vai facilitar você fazer essa administração da vacina direto no bico. Puxar daqui o meio ml, que é metade da seringa, que é a dosagem de cada ave. Quantidade, né? Pouca quantidade de aves, é mais prático fazer a vacinação dessa forma, direto no bico, certo? Lembrando que se for fazer a diluição da vacina para via ocular, olho e nasal, no nariz, deve ser feita com a diluição no diluente específico. Não pode diluir na água para fazer por essa via. A mesma dica quanto à refrigeração da vacina. A vacina vai vir refrigerada. A água mineral que você vai utilizar é uma água já refrigerada na garrafinha. A partir do momento que você diluir a vacina aqui, você vai manter essa vacina no gelo também. Então, utilize um isopor maior, leva essa vacina para o local de vacinação no isopor e mantenha essa vacina refrigerada até a hora de administração. Uma dica que eu dou, gente, muitos agricultores têm quantidade pouca de aves e têm vizinhos próximos, né?
realizar mutirões de vacinação. Você pode comprar aí 2, 3 vacinas, vai fazer a vacina aí contra a doença de Newcastle, vacinar contra a boba aviária, que é a doença do caroço dos pintinhos, vacinar contra a doença de Marek, por exemplo. Vamos fazer essas 3 vacinações. Pode comprar as 3 vacinas, combina com os vizinhos mais próximos, de dividir o valor da vacina, fica um custo menor, e vacina as aves todas no mesmo dia. Organizar essa vacinação de forma em que não leve muito tempo para vacinar. As casas próximas, né? Todos vão prender as aves, em um espaço menor, então um puleirinho pequeno. Você chega, dilui a vacina na primeira propriedade aí, na sua propriedade, né? Ou onde tiver a maior quantidade de aves. Dilui a vacina, começa a fazer a vacina direto no bico para cada ave, no caso das aves, da vacina pela administração pela via oral, a via injetável. Então já prepara aí a dose também para os pintinhos da boba. Vai fazer ali na membrana da asa, que eu vou explicar daqui a pouco o processo de vacinação contra a boba aviária. E vacina em uma casa, vacina na próxima. A vacina, no caso da vacina para fazer via oral, mantém no gelo. As outras vacinas também no isoporzinho de gelo. E pode fazer esse mutirão de vacinação em mais de uma casa. Com isso, imuniza uma quantidade maior de aves. Você não joga doses fora, porque geralmente o mínimo que vai encontrar aí são 100 doses. Então, se você tiver menos de 100 e o vizinho também, somar menos de 100 aves os dois, vale a pena comprar e fazer nas 2 propriedades ou 3 propriedades, ao invés de você jogar dose fora e o vizinho comprar depois e fazer também. Então, tem essa opção aí de fazer um mutirão de vacinação. 2, 3 casas ou até mais, a depender da quantidade de aves, para juntar, reduzir o custo da vacina, imunizar a maior quantidade de aves e evitar o desperdício de doses. Bom, pessoal, vamos fazer a vacina contra a boba aviária. A boba aviária é uma doença viral causada pelo vírus do gênero Paramyxovírus. Causa doença principalmente nos pintinhos. Então, causa umas lesões, nódulos, formam os caroços na parte que é desprovida de pena. Muita gente chama doença do caroço, pipoca, verruga. Então, ela provoca essas lesões, tipo verruga, nessas partes que não tem pena. Então, muito ali fica na região da cabeça, próximo do olho, do bico, às vezes até nas pernas. Ocorre em aves adultas, mas é mais raro. O que a doença afeta de forma, mais agressiva são os pintinhos. E o ideal, então, é vacinar, imunizar esses pintinhos o quanto antes. Porque nas propriedades que já ocorreram essa doença da boba, a gente recomenda que deve ser feita a vacinação. Esse vírus, gente, ele se mantém aí no ambiente por muito tempo, até por mais de um ano. Então, anualmente, ocorre a doença da boba na propriedade, porque esse vírus se mantém no ambiente. O ideal é fazer a vacinação, que é a forma mais eficiente de prevenção contra a doença, porque a doença da boba aviária não tem tratamento, assim como outras doenças virais. Então, a forma mais eficiente de prevenir é vacinar. E, associado a isso, executar aquelas boas práticas de manejo no cuidado com as aves. Então, fazer limpeza, desinfecção, do ambiente onde as aves ficam, para tentar eliminar esses vírus aí da propriedade e barrar aí essa doença, a ocorrência dessa doença na propriedade. E o ideal é a gente vacinar os pintinhos o quanto antes, para que eles não tenham, antes deles terem contato com o vírus e vir a desenvolver a doença. A vacina é vendida aí, a gente encontra 2 formas no mercado da vacina contra a boba. A boba suave e a boba forte. A vacina contra a boba suave, ela pode ser feita no pintinho já novinho, desde um dia. É mais difícil de encontrar. O que a gente encontra mais é a vacina da boba forte. Essa deve ser feita no pintinho a partir de 21 dias de vida. 21 dias, aí eu já recomendo 30 dias, que o pintinho já está mais fortinho para receber essa vacina. Então, faça aí em volta aí dos 30 dias de idade a vacina da boba. E você tiver pintinhos nessa idade aí dos 20 dias, 21, e estiver ocorrendo em outros pintos, faça nesses pintinhos. Faça logo o quanto antes. Se não, deixe para fazer aí com 30 dias, que é melhor. De que forma é que a gente faz a vacina contra a boba? A gente utiliza a vacina vendida, como eu falei, ela vem refrigerada. São 2 frasquinhos, um contendo a vacina e o outro contendo o diluente. Vem no gelo, tá aqui no gelo. A gente traz o gelo para o local de vacinação, porque a vacina é mantida no gelo até a hora de aplicação. Quando vai aplicar é que a gente dilui, e tira fora. Aqui estão os 2 frasquinhos. Essa daqui, um tá com
contendo a vacina, ela vem na forma liofilizada. Ela vem aqui, ó, um pouco úmida e o outro tá o diluente. A gente vai pegar esse diluente e vai colocar no frasquinho com esse pozinho verde e fazer a mistura dos dois. Faz essa mistura, mantém ali no gelo até a hora da vacinação. Nos pintinhos a gente vai aplicar com um aplicador. Esse aplicador, gente, é para vir junto com a vacina, mas às vezes não vem. Na maioria das casas agropecuárias que a gente encontra a vacina, não encontra o aplicador. É bom sempre você perguntar, quando for comprar a vacina, perguntar se tem um aplicador. Essas ranhuras aqui, quando eu estiver ali aplicando a vacina, vocês vão perceber melhor. Tem duas ranhuras que quando a gente coloca aqui, imerge na vacina que tira, ela fica com a quantidadezinha de vacina. E aí a gente vai chegar na membrana da asa do pintinho e perfurar e tirar. Muito rápido, isso não causa dor, sofrimento para o pintinho. A aplicação é muito rápida. Se não tiver um aplicador, pode fazer a vacina de outra forma. Você improvisa esse aplicador, né, essas agulhinhas. E aí uma dica que eu dou é você utilizar essas agulhas. Essa agulha aqui é o tamanho 40 por 12. Você pode utilizar duas agulhas juntas. Prende as duas agulhas. Ela vai ser mais grossa ali com o aplicador. E aí o que é que você faz, ó? Aqui tem a gente chama de bisel, né? Aqui tem o bisel da agulha, que é essa pontinha. A vacina vai ficar retida aqui. Então você aperta aqui, amassa com um alicate essas pontinhas. Aí você faz o quê? Você amassa as agulhas. Utiliza um alicate em casa para você prender, para na hora que você colocar isso aqui na vacina, a vacina não suba e não saia por cá, entendeu? Não passe direto. Então você, ó, vai amassar aqui. Pode vir amassando essa parte de cima. Até a metade mais ou menos. Misturar, colocar na vacina e fazer a aplicação da mesma forma que eu vou fazer ali com o aplicador. Se não tiver aplicador, essa é uma opção. Eu já vi umas opções do pessoal fazendo muitos furos, até escarificar para poder colocar a gotinha da vacina, mas isso acaba levando um sofrimento ali maior para o pintinho. Então o ideal é que você cause o mínimo de dor na hora dessa vacinação. Então essa opção aqui de utilizar as duas agulhas, pode ser essa 40 por 12, tem a 30 por 8 também que dá para fazer, que é uma agulha um pouquinho de um calibre menor que essa, dá para fazer também. Utilizar duas agulhas, porque a quantidade de vacina que vai ficar nesse bisel aqui, em uma agulha só, pode não ser o suficiente para gerar imunidade. Então, as duas agulhas vai permitir que uma quantidade maior da vacina seja penetrada ali na membrana e consiga gerar imunidade. Utilizar uma agulha só, a quantidade vai ser insuficiente, certo? Por isso que usar duas agulhinhas, como aplicador ele tem duas ranhuras, para que a quantidade ali da vacina seja suficiente para gerar imunidade para o pintinho. Na hora de aplicar
aplicar a vacina, a gente deve evitar os vasos sanguíneos, que passa sempre um vasinho sanguíneo aqui, nessa parte da membrana da asa. A vacina, o furozinho você deve fazer na parte onde não tem vaso sanguíneo, na parte livre. Então evita aqui o local que tem vaso sanguíneo e perfura a parte livre dos vasos sanguíneos. Durante a vacinação, vocês observaram que eu fiz todas na asa direita. O ideal é escolher um lado, ou direito ou esquerdo, e fazer em todos os pintinhos do mesmo lado. Por quê? A gente fez a vacinação hoje, daqui a 7 dias, a gente vai pegar esses pintinhos e vai olhar se a vacina pegou. A vacina, ela vai causar uma leve reação, aqui ó, na pelezinha, tipo uma escamazinha. E aí, quando pegar os pintinhos, se você marcou o lado que você fez, você já sabe que do lado direito você vai olhar de todos os pintinhos se teve essa reação. Se teve, é porque a vacina pegou. Se não teve reação nenhuma, o local ficou totalmente lisinho, sem nenhuma marquinha, significa que a vacina não pegou. E aí deve ser repetida a vacina nesses pintinhos que não pegou. A vacina, ela vem até com essa marcazinha, esse corante, né? O corante dessa vacina é verde, para que a gente não vacine os pintinhos 2 vezes. Então aqui eu fiz isso, eu peguei os pintinhos, fui vacinando e soltando. Se você não tiver como vai prender de novo, aí sempre que você marcar um lado também, você pegou o pintinho, olhou, tá com a marquinha verde, já foi vacinado, para não vacinar 2 vezes. Fica essa marquinha, mas essa marquinha some, a cor some, né? Durante a formação dessa lesão, e o que deve ser observado com 7 dias é se houve uma pequena reaçãozinha ali no local da vacina, que é o que significa que a vacina pegou e esse pintinho vai estar imunizado. Se ocorrer a doença, esse pintinho no terreiro, esse pintinho não vai adoecer com a doença do caroço. Bom, essa foi a vacinação contra a boba aviária, gente. E os cuidados são esses. Realizar a vacinação numa hora mais fresca do dia. Então, não fazer quando estiver, né, no período mais quente, porque aí você mantém a vacina ali refrigerada por mais tempo, sem ter alteração durante a vacinação. Vacinar ali, escolher um lado da asa do pintinho, então executa a vacina de um lado só, com 7 dias você observa se essa vacina pegou, se não pegou, repete a vacinação. Outro cuidado que se deve ter com a vacinação das aves é que só devem ser vacinadas aves sadias. Se as aves estiverem doentes, apresentando aí qualquer problema, qualquer sintomatologia de doença, elas devem ser tratadas, se for o caso, né? Se não, isoladas, mas não devemos vacinar as aves que estiverem apresentando qualquer sintoma. Aves fracas, apresentando algum sintoma de doença, não são vacinadas. A gente só vacina as aves sadias.
Realize a vacinação aí das galinhas caipiras de quintal, porque essa é a medida de controle mais eficiente que tem, é a vacinação para a prevenção das doenças. O preço das vacinas, gente, não é tão caro, é acessível aos agricultores familiares. E aí, se no seu município, na casa agropecuária do seu município não tiver a vacina, faça a encomenda, porque muitos comerciantes não comercializam vacina porque não tem demanda, não há procura pela vacina. Então, a partir do momento que você começar a procurar, eles vão disponibilizar essas vacinas. Então, vacinem contra a doença de Newcastle, a depender das outras doenças, se tiver ocorrendo aí na propriedade, a boba aviária, que é a doença do caroço, vacina também, a doença de gumboro, a doença de maré, que se estiver ocorrendo. E aí, se você quiser entender um pouquinho mais sobre essas doenças, quem ainda não viu, vejam lá os vídeos que falam sobre as doenças virais que acometem as galinhas caipiras de quintal, que vocês vão entender melhor que é necessário, se tiver ocorrendo essas doenças aí na região ou na propriedade, fazer a vacinação. Essa é a medida mais efetiva de controle de doenças na propriedade, associado às medidas de manejo sanitário preventivo com boas práticas de manejo. Então, a limpeza, a desinfecção das instalações também é muito eficiente aí, está ajudando a controlar as doenças, a ocorrência de doenças nas propriedades. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.